Bom dia, meus amigos. Satisfação voltar aqui a essa casa, na boa expectativa de corresponder à confiança dos dirigentes, à expectativa e necessidade do público. Nós vamos pontuar hoje a cura através especificamente do perdão. A caridade, em si mesma, ela não é uma virtude nem um sentimento isolados. A caridade é uma ação de mim para contigo, e para que ela seja caridade nesta ação, esta ação tem que mobilizar qualquer uma das virtudes. Então, quando eu sou paciente e dou a minha paciência para ti, eu estou sendo caridoso na paciência. Quando alguém pisa no meu calo e eu relevo para o bem geral de mim, do outro e do ambiente, eu estou sendo caridoso na tolerância. Então, quando alguém fala, eu sou caridoso, em que tu é caridoso? Percebem? A caridade é um gesto que desloca alguma das minhas virtudes, ou um conjunto delas, quem é mais rico, quem é mais bem dotado, para o outro. Então a caridade sozinha ela não existe. Ela precisa mobilizar qualquer uma das virtudes. E nessa manhã, especificamente, a gente vai meditar e refletir um pouquinho na virtude do perdão. Vamos considerar uma das premissas dos estudos espíritas, que é a questão intrigante do planejamento reencarnatório. A grande maioria dos espíritos, ou seja, a grande maioria de nós, ao reencarnar, através de nossas mães, com a cooperação de nossos pais, afetivos e ou biológicos, a maioria de nós tivemos um tempo razoável de estadia na espiritualidade, em repouso e atividade, para programarmos as nossas principais execuções aqui na Terra, aqui no corpo. Nós estudamos os nossos insucessos anteriores, sempre muito bem assistidos. Compreendemos quais foram as pedras de tropeços íntimas, morais, e que me suscitaram quase sempre a repetir os mesmos equívocos. Então, com a cabeça bem fresca e cheio aí de boa vontade, bom propósito, nós estudamos a próxima encarnação, que no caso é esta, em que estamos enchendo os pulmões físicos de ar, e planejamos determinadas provas, determinados desafios. Nisto inclui invariavelmente conviver com um grupo de pessoas, em que aí chamamos de destino. O destino se encarrega de nos colocar frente a frente. Nesse planejamento reencarnatório, a maioria de nós não estabeleceu como prioridade se a casa que iria morar seria de aluguel ou seria própria. Se eu seria da classe A, B ou C. Com que frequência eu iria trocar
os aparelhos da sala, do quarto e da cozinha. Se eu iria fazer o meu cabelo num salão que cobra R$ 15 ou R$ 100. Nada disso entra nas nossas cogitações, nada. Porque lá a gente sabe que o corpo vai nascer, vai se desenvolver e, se muito viver, vai envelhecer e vai acabar. É uma roupa com uma duração maior do que essas de algodão que a gente veste. Algumas dessas roupas duram menos que as roupas de algodão. Vemos crianças desencarnar todos os dias, em todas as idades. Também é uma roupa bastante frágil. Do ponto de vista das reencarnações, ela é descartável. Quando vestimos esse corpo, e este corpo, ele já começa a nos provar, desde muito cedo, nós descobrimos todas as coisas gostosas que ele permite. A gula, a preguiça, em descansarmos demasiadamente, em evitarmos a fadiga, porque é gostoso ficar demoradamente no repouso, ultrapassando os limites do descanso necessário para a preguiça enfermiça. O sujeito que está com preguiça está evitando e negando a si mesmo qualquer outra experiência aproveitadora. Nós nos iludimos com a aparência do corpo e nos tornamos escravos da autoimagem e queremos ser belos, perfumadíssimos, muito bem vestidos por fora. E olha que curioso, independente de espiritismo, a psicologia já constata que quanto mais o sujeito se sente feio por dentro, pobre de talentos, do mal propriamente dito, aquilo lhe causa uma angústia e uma insatisfação interior, que ele encontra como refúgio rápido estar bem por fora. Porque dá para enganar os distraídos e os desavisados. E como isso traz uma resposta rápida, porque não sou só eu que sou distraído com a aparência. As grandes multidões das pessoas são bastante distraídas. Então eu me distraio, iludo as outras pessoas, isso traz uma resposta rápida de compensação e gratificação, e eu então me torno dependente deste jeito materialista de viver. Por que eu vou fazer autoconhecimento se é desconfortável? Se eu preciso me desiludir de mim mesmo em relação àquilo que eu penso e acho que sou. Porque quando eu me desiludo de mim mesmo, quando eu constato que eu não sou ainda o que eu gostaria e poderia ser, esse raciocínio inteligente me levaria a dar o braço a torcer em várias situações de conflito do dia a dia, onde eu não ficaria empedernido em sustentar que eu tenho sempre a razão. Mas como eu preciso acreditar que eu sou maior e melhor, que eu estou quase sempre o mais certo, eu preciso sustentar e vencer o outro com a minha opinião e com a minha irredutibilidade, e é o outro que deve ceder. Porque eu preciso manter a minha aparência.
Ora, quando se dá o nosso desencarne, por motivos diversos, e frequentemente os encarnados, nós podemos antecipar esse momento. Existe uma crença bastante mística, não é? E cômoda, de que ninguém vai antes da hora. Alguém acredita nisso até agora? Ninguém vai antes da hora. Isto é falsíssimo. Muito falso. E não se enganem. Um conjunto de escolhas que nós fazemos, que não tem nenhuma relação com destino e planejamento reencarnatório, precipita e antecipa a falência do corpo. Um sujeito que desencarna com o corpo adoecido pelos abusos de qualquer natureza, está lá constatado, minimamente inteligente, constata, desencarnou em função das complicações que esse comportamento lhe trouxe. O indivíduo no plano reencarnatório, fazendo o seu planejamento, ele antecipadamente escolheu, queria se tornar um alcoólatra, queria se tornar dependente de outros vícios, queria assumir atitudes de riscos de maneira gratuitas para a sua existência? Não, quase nunca, quase nunca. Mas como eu lembrei no começo, assim que a gente veste o corpo de carne, a gente já começa a experimentar todas as sensações gostosas que ele pode propiciar. Algumas dessas sensações não são sadias, mas nós temos livre-arbítrio. E essas ações que não são sadias, como um corrosivo, ela desgasta o nosso fluido vital. O fluido vital é o combustível que mantém o corpo aceso. Desgastando esse fluido vital com um comportamento e uma conduta que eu escolhi para a minha vida desnecessária. Se eu tinha X tempo de vida programado, eu vou ter um pouco menos que X. Um pouco menos de X significa muita coisa. Às vezes é não ver um neto nascer e amparar esse neto. Às vezes é não ter a oportunidade de gerar os próprios filhos, em função de uma infertilidade escolhida. Às vezes é não ter tempo para uma reconciliação com o desafeto. Ora, quando desencarnarmos, um dos primeiros enfrentamentos imediatos na sociedade dos espíritos desencarnados, porque nós damos feedback a todo momento da nossa vida, não é? Quando mais jovens, devemos satisfação aos pais. Quando nas empresas, devemos satisfações aos superiores. Nas escolas, aos professores. Na via pública, às autoridades. Em desencarnado, a ordem é muito maior do que na terra. Devemos satisfações, explicações e um relatório dos nossos sucessos e dos nossos insucessos. No que se refere a sucessos, ninguém em momento algum vai perguntar dos meus resultados materiais. Quanto eu deixei na conta bancária? O que eu leguei de patrimônio material para os herdeiros? Se o chão da sala e da cozinha estava brilhando? Se a tintura no cabelo estava impecável?
tudo o que se refere às futilidades diárias do mundo material, os espíritos não se ocupam com isso. Em que foi investida as minhas horas? Em que eu queimei o combustível do fluido vital no meu dia a dia? Para deixar os portões brilhando na rua. Para deixar os azulejos lustrados, encerados. Não. Não. O nosso anjo da guarda, o nosso guia espiritual e toda a equipe de mestres que haverão de nos receber não vão pedir conta disso. Mas o que eles podem pedir conta? Entre vários temas, focando no assunto da reflexão desta manhã, é aquilo que nós entesouramos, sim, aquilo que nós conquistamos, aquilo que nós ganhamos, aquilo que nós juntamos de afetos, de afeições, e aquilo que nós perdemos. Aqueles prejuízos afetivos, aquelas perdas, aqueles desastres, aqueles insucessos e fracassos no campo dos relacionamentos que se converteram em débitos de desafetos, de ressentimentos, de caras viradas. Ótimo. Se tudo que eu tenho hoje pudesse pegar fogo, igual o incêndio que teve lá em Santos, uma semana, o fogo consumindo, porque o fogo consome tudo que é matéria. Se o fogo pudesse consumir tudo e ficar só com a roupa do corpo que estou aqui nessa manhã, claro, indiscutivelmente teríamos algum momento de desespero e de preocupação com aquilo que a vida material exige que deveria ser resposto. Mas nada mais que isso. Do ponto de vista do espírito que eu sou e das metas que o espírito deve bater, e que disso nada depende o patrimônio e as coisas que eu tenho, nada. Às vezes ela me distrai demasiadamente. Se um tesouro ou uma dívida realmente interessa a vida, é das pessoas queridas que eu conservo aqui, das afeições que eu juntei e das caras viradas que eu trago até hoje. No dia de hoje é dia 11, né? De abril. No dia 11 de abril de 2015, há alguém com quem eu me desentendi e esse desentendimento perdura até agora? Teria alguém aqui que, se por uma coincidência eu convidasse aqui para dar um testemunho, você preferia não cruzar com o olho dessa pessoa? E você tenderia a baixar a cabeça de vergonha? Porque de repente parece que não vai combinar ser espírita, toda semana buscando um café da manhã espiritual para ser uma pessoa melhor, e está aqui a prova viva de uma dificuldade moral minha, que passado X tempo eu ainda não tenho perspectiva de solução. Percebam que neste instante do nosso exame, não importa mais o que a outra pessoa sente necessariamente por ti, porque o que ela sente por ti, em geral, é uma questão dela.
nós estamos convidando para exame o que eu sinto por essa pessoa. Porque então o que eu sinto pelo outro importa a mim. Sou eu quem governo os meus sentimentos. Nunca nem ninguém introjeta sentimento em mim. Ah, o outro fez eu sentir raiva. Quem não tem autoconhecimento diz isso. O outro me fez eu sentir raiva. Não é verdade. Para ajudar no nosso raciocínio, eu vou trazer a contribuição da psicologia. A psicologia propõe que os outros são sempre espelhos de nós próprios. E eles vão estimular o que existe em nós. Ora, quer dizer então, para que eu não sentisse raiva, eu teria que viver numa vida artificial como se fosse um aquário, todo decoradinho do jeito que eu gosto? Aí sim eu não sentiria raiva. Ora, mas na vida real, com pessoas reais, cada uma com as suas dificuldades, há quem pise na bola, há quem pise no calo. Agora, sentir raiva não é uma fatalidade. Da raiva, que é uma emoção instintiva, mais ligada à nossa natureza animal, Kardec explica isso, eu prolongar e criar aquilo como um parasita interno, alimentando ele, deixando ele crescer e virar um bicho de ressentimento, a ponto de corroer como uma ferrugem as relações, e aí haver o distanciamento, que algumas pessoas gostariam que fossem para sempre. Foi sem querer, eu usei a palavra ferrugem. Como eu sou bastante limitado espiritualmente, eu não encontro uma palavra própria para o plano espiritual, para aquilo que acontece na alma, porque a ferrugem corrói o metal, é o desgaste, é o enfraquecimento, é a deterioração do metal. A experiência das emoções conflitivas, de raiva, de ressentimento, de rancor, de ódio, de antipatia recíprocas, quem vive nesse conjunto de emoções de uma forma mais ou menos prolongada, é como se na alma existisse uma experiência de ferrugem moral, que chega a tal ponto que, se no metal oxida, aí você passa assim a mão, sai partículas de sujidade. Isso na experiência da alma, ligada ao corpo pelo perispírito, começa a causar enfermidades. Há muito tempo, a gastroenterologia já sabe que existem gastrites e úlceras que o comportamento de intolerância, inflexibilidade e perfeccionismo predispõem às nevralgias, às dores nas juntas. Porque essa pessoa, sempre, constantemente, por ver que qualquer detalhe escapa do seu controle, ela junta os nervos por dentro, de raiva e intolerância, que uns expandem na violência com o outro e outros comprimem dentro de si. As duas formas causam prejuízo. Qual é a mais sadia? Purificar esses fluidos emocionais deletérios. Não por uma questão de sentimentalismo piegas, não, por uma questão de inteligência aplicada. Se o tema do Evangelho da Manhã é a cura pelo perdão, isso significa que um conjunto de doentes podem se dar alta através da
boa vontade e predisposição desse exercício, cujo remédio do perdão exige de fato um esforço e um trabalho íntimo, heróico, mas que está acessível a todo pobre, porque nem sempre os melhores tratamentos do corpo, todos têm condições ainda de buscar. Mas aqueles que demandam da criação para nós, todos têm acesso. E é preciso ter coragem. Portanto, ninguém consegue exercitar a virtude do perdão sem antes lançar mão de um outro instrumento, que é coragem. Logo, eu estou afirmando para todos os senhores e senhoras, respeitosamente, que quem não consegue perdoar é um baita de um covarde. Não tem outra palavra. Faça o exercício, eu te pergunto, tu tens coragem de perdoar? Tu tens coragem de ir lá pedir perdão? O que te falta? Quantas vezes o que falta é coragem? Se a pessoa começa a ensaiar como ela faria isso, ela vê que não sabe como fazer, não tem coragem. Não, eu não faço isso não faço. Me desgramo aqui da maneira como eu estou me desgramando, mas eu não faço isso. Eu não dou o braço a torcer. Porque para o sujeito, a experiência vai parecer escandalosamente humilhante. Por isso que é preciso ter coragem. Porque a lei do mundo, como diz o ditado popular, que é a lei do cão, aquele que dá o braço a torcer é o mais patife. Então eu preciso saber com que seriedade eu estou adotando o Espiritismo para a minha vida, porque Jesus, que é a nossa maior referência, ele deu outro parâmetro de referência. Simbolicamente, ele disse: quando alguém te agredir numa face, oferece a outra. Todo mundo conhece a parábola. Todo mundo consegue entender a lógica dela. Porque às vezes eu tenho a impressão que as pessoas concordam porque está na Bíblia. E foi Jesus que disse, não vou discutir. Mas intimamente eu não consigo concordar com essa lógica. Quer dizer que se alguém bate na minha face, eu tenho que oferecer a outra. Alguém tomou um tapa. Alguém tomou um golpe. Alguém recebeu um insulto. Nós temos uma situação constrangedora no ambiente, não é? Quando a outra revida, melhorou a situação constrangedora? Ficou melhor? Ficou mais bonito? Não. São dois, muito semelhantes. Aquele que recebe um tapa, aquele que recebe uma provocação, se tivessem coragem para, sublimar, ele deixaria de alimentar o circuito de agressividade, porque quando ele responde com agressividade, a coisa tende, na maioria das vezes, ficar em paz, equilibrada ou piorar. Como que começam os quebra-paus em casa? Alguém fez uma, o outro responde,
depois o outro quer falar mais alto e o outro quer bater. Cada um vai buscando recursos de maior violência e maior imposição e autoritarismo e agressividade para querer colocar o ponto final. Como ninguém tem coragem de ceder e perceber, olha, não era por aí que eu queria discutir, não era por esse caminho que eu gostaria que a coisa fosse conversada, eu desisto. Se dissemos há pouco que um conjunto de enfermidades, ela depende dessa experiência de coragem para perdoar ou para pedir perdão, isso significa também, no outro sentido, que quem ainda está saudável poderá vir a adoecer se continuar cultivando o sentimento de animosidade e de ressentimento. E aí os remédios que as drogarias oferecem, na maioria das vezes, não curam e maqueiam os sintomas. Tanto que muitas pessoas se tornam dependentes dos remédios, sem experimentar a experiência de cura. O Espírito Emmanuel, num livreto evangélico, de uma série de livretos evangélicos, que chama Vinha de Luz, ele nomeou num dos capítulos o remédio salutar. Nem todas as casas oferecem trabalho de cura espiritual, como essa oferece, não é? Então, é muito útil a gente chamar atenção para a raiz do problema. As pessoas vêm para casa, buscam tratamento espiritual, querendo milagre. Deixa eu tomar uma metáfora para me fazer melhor compreendido. Quando a gente percebe assim na laje, no alto da parede, o bolor, aquilo significa o quê? Existe algo por trás do bolor para que ele esteja ali, causando rinite, sinusite, mau cheiro, feio? Existe algo. Às vezes as pessoas vêm na casa espírita procurar o tratamento, semelhante àquela dona de casa que precisa resolver de qualquer maneira a situação, ela vai lá com pano e sabão e limpa o bolor. Tirou, não tirou temporariamente? Passa ali uma pintura, uma mão de cal. Aparentemente está normal, não está? Resolveu o problema? Não. E o problema da infiltração, que ninguém estava enxergando? E a calha entupida? Não é? E uma reforma necessária do outro lado? Existem enfermidades, em grande parte, que purgam, morejam de dentro para fora. Então, é pouco útil o cidadão e a cidadã buscar recurso de cura na casa espírita, quando ele vem buscar o tratamento de maneira superficial, ou seja, quero sentar lá, fechar os olhos, e a espiritualidade faz a faxina do bolor. Mas qual que é a causa, amigos, do mofo? A causa antes do mofo. O que propicia que naquela parede tenha mofo e na outra não? O que dentro de mim propicia a enfermidade e a perturbação? A casa espírita vai propiciar conforto temporário, mas se a causa do desequilíbrio não for reformada, e isso exige uma dose de autoconhecimento, volta. E com a intimidade cada vez mais carcomida. Então Emmanuel, em Vinha de Luz, num capítulo que se chama
o remédio salutar, ele ampara essa reflexão libertadora num trechinho de Jesus, onde está lá na linha evangélica, Jesus recomendando: confessai-vos vossas culpas uns para os outros, para que sareis. Se você que busca casa espírita com uma dose de fé para buscar cura física ou espiritual e ainda está de cara virado com alguém, pensa melhor. Em nome de uma honestidade cristã, pensa melhor. Confessei-vos as vossas culpas uns para os outros, para que sareis. Fecha aspas, essa é a citação de Jesus no Novo Testamento. E aí Emmanuel desenvolve o conceito espírita. Os sentimentos de antagonismos e ressentimentos prolongadamente cultivados juntam no corpo da mente detritos psíquicos. Detritos são sujidades que, em se acumulando, mais cedo ou mais tarde, e de acordo com a sensibilidade de cada cidadão, ele entra em colapso. Diminutas são as causas de enfermidades que têm causa externa. A grande maioria dos problemas complexos tem a sua gênese nas questões da alma. Portanto, quando o sábio médico recomendou que vítimas e algozes se procurassem reciprocamente, o algoz para pedir desculpa, a vítima para desculpar. Eles expulsam de si esses detritos psíquicos, experimentando imediatamente a renovação íntima. Quem aqui, meus amigos, que já não sentiu a experiência de, como se diz, lavar o coração no entendimento de reconciliação, de desabafos? É uma conversa difícil, sempre difícil para iniciar, porque ela demanda a gente ativar o combustível da coragem. Coragem. Mas quando a gente ativa o combustível da coragem, e eu me coloco face a face com a outra pessoa em que eu preciso ter esse entendimento, para me desarmar, meus amigos, quem viveu da experiência pode dar o testemunho. A gente volta para nossa casa com essa sensação que Emmanuel fala de alívio e renovação interior. Na verdade, é uma explosão íntima de contentamento conosco mesmos. Sabe um atleta, quando ele tem a satisfação de haver superado uma marca pessoal, e ele atinge a linha de chegada com a satisfação do vitorioso? Quem tem igual coragem para se colocar na frente de um desafeto e ter esse entendimento desarmado, independente do resultado da conversa, ele volta para casa com a satisfação de um vitorioso, feliz consigo mesmo, e a partir daí encontrando mais motivos para se auto-amar, porque ele volta desse entendimento enxergando-se realmente como uma pessoa melhor, mais bonita, mais do bem, de dentro para fora. Tendo sido
sempre bem-sucedida essa atitude de coragem, uma próxima tem de ser mais fácil ou mais difícil? Tem um ditado popular que diz: onde passa boi? Verdade. Depois que a pessoa debuta na experiência da coragem para se reconciliar e dar o braço a torcer e dar o rostinho a tapa, porque eu quero que a partir da manhã o meu dia tenha uma bagagem mais leve. Eu não quero baixar a cabeça, eu não quero fingir que não te vi, eu não quero evitar o reencontro. E no silêncio do meu travesseiro, eu quero me sentir menos hipócrita. Faz sentido? Por que quase sempre eu uso de um instrumento invisível, que é um bisturi na minha oratória, para ir tão fundo, gente? Porque eu sei que nas outras 23 horas do dia, para a maioria das pessoas, com algumas exceções, nós nos esquecemos absolutamente dessas questões, porque estamos preocupados em comer bem, em dormir bem, em vestir bem, evitar o trânsito, ganhar dinheiro, pagar conta, e nada disso conta. Vocês concordam? Nada disso conta para a alma, conta para o corpo. E o corpo vai acabar, e a alma vai continuar. E o que eu fiz pela alma? Ah, Joelson, a minha ficha caiu e olha, eu estudei as melhores maneiras de pegar um telefone, de marcar uma visita, de receber ou de procurar uma pessoa, de mandar um e-mail ou um cutucar no Facebook, que já significa alguma coisa. O tempo que eu gastei limpando o chão, areando panela, limpando mofo, comprando as coisas, eu não perdi as questões da alma. Corpo em ordem na terra, a alma em ordem para a vida que há de continuar. Vamos fazer um exercício prático? Estão com coragem? Sim? Eu vou pedir para todo mundo ficar de pé, largar a bolsa e objeto na cadeira. Eu vou pedir para vocês formarem duplas, um de frente para o outro. Procurem manter silêncio. Deem-se as mãos, de preferência nenhuma palavra. Na medida do possível, olhem-se nos olhos, toquem-se nas mãos. E respondam para si próprios. Você tem falhas a corrigir ainda nessa vida? Existem falhas a corrigir? Se você tem falhas, significa que você é carente do perdão de Deus, não é? Todos nós que temos faltas, somos devedores desse perdão. Ora, e no Pai Nosso, existe aquele versinho que diz o seguinte: perdoai, Pai, as minhas ofensas, na medida que eu perdoo aqueles que me ofendem.
Isso significa que se eu não perdoo, eu não mereço perdão. Então vamos ser honestos nesse contrato espiritual. Vamos esperar o perdão e a graça de Deus na exata medida daquilo que eu me disponho a perdoar a quem faltou comigo. Nesse instante, simbolicamente, a pessoa que está à nossa frente é aquela que eu mais tenho ressentimento. É aquela que a minha consciência pede. Melhora isso enquanto há tempo. Busque recursos dentro de ti. Coragem. Um sentimento de amor por si mesmo, em que não vale a pena estar se corroendo. Um sentimento de amor também pelo outro, porque você não sabe o quanto também ele está machucado e ele não consegue fazer diferente. Não consegue. E já que somos nós os espíritas, os mais esclarecidos em Jesus e nas informações espirituais, cabe a nós o gesto de mais coragem. Então o companheiro à nossa frente simbolicamente representa um desafeto. E assim que eu terminar de contar 3, você vai trazê-lo de junto ao peito, num abraço, e no seu ouvido, você vai pedir perdão por X. E aí você completa a sua falta. Simultaneamente, ambos vão exercitar a vivência. 1, 2, 3. Podem sentar. Algumas pessoas, como é natural, às vezes se sentem pior com essa atividade. Quem se sentiu pior? Levanta a mão. Quantos se sentiram melhor? Levanta a mão. Quem se sentiu bem e quem se sentiu mal, perfeitamente natural. O Espiritismo nos ensina a conhecer que existem dores que são necessárias, não é? Elas despertam a gravidade de certas questões que não podem ser adiadas. Se elas não doessem, significaria que eu estava ainda iludido, sabe? Na linguagem dos jovens, viajando na maionese. E chegaria do lado de lá displicentemente em relação a esse tema. Se eventualmente alguém trouxe na memória alguém que já desencarnou, o que o Espiritismo ensina sobre o diálogo com os desencarnados? É possível ou não? Perfeitamente possível. E através da prece, esses diálogos, eles são mais sérios, porque os espíritos escutam o nosso sentimento. Às vezes, pela educação, a gente disfarça as palavras, não é? Para disfarçar o que estamos sentindo. Os espíritos enxergam o que estamos sentindo.
Então, todo arrependimento sincero é uma sobremesa espiritual para com os nossos desafetos. E como no plano espiritual eles estão enxergando muito melhor do que como enxergavam aqui com o corpo, fica mais fácil perdoar. Sempre que a gente fizer a oração do Pai Nosso e repetirmos mecanicamente, decoradamente o verso da oração, meu Pai, perdoe as nossas ofensas, assim como perdoamos aos nossos ofensores. Esse contrato espiritual é libertador. E todos que se dispor a esse exercício de coragem, saindo da casa, lá na rua, encontra muita graça no seio de Deus. Porque na mesma medida em que formos tolerantes e afetuosos com o outro, tenhamos certeza, será esse mesmo amor, esse mesmo perdão, essa mesma tolerância que a vida tratará as nossas faltas, que geralmente não são poucas. Valeu a reflexão, meus amigos? Que tenhamos um final de semana rica em reflexões transformadoras para o nosso dia. Um final de semana abençoado. Até uma próxima vez. Bom dia.